A atualização dos 500 dias de governo. Prefeitos de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga falam sobre a flexibilização do decreto e mais um paciente felizmente recuperado da Covid-19 em Novo Hamburgo. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vale News desta terça-feira. Eu sou a Jordana Euto e te faço companhia até às 21 horas aqui na nossa querida Vale TV. E a gente começa hoje falando do governo federal, que atualizou as informações e as ações de combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Vamos acompanhar os trechos da coletiva de ontem. Gostaria de informar que o Ministério da Saúde ele tem trabalhado diuturnamente, além das ações de rotina e das ações para combate à Covid, na elaboração de orientações para avaliação de risco, que vai ser uma ferramenta para uso dos gestores, nas orientações para o manejo de pacientes com a Covid-19, com anexos abordando o aspecto de fármacos, equipamentos e pessoal, e orientações para massificação de testagem e ampliação do diagnóstico para a Covid-19. São trabalhos que vêm sendo feitos diuturnamente, há várias semanas, tendo o pessoal trabalhado de segunda a segunda, presencialmente em reuniões ou em home office, de manhã, de tarde e de noite. Cursos regulares do SUS, do financiamento do SUS, para atenção primária, para alta e a média complexidade, foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade. Comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades, para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Então nós temos aqui um geral de respiradores entregues, 823 até o momento. Nós prosseguimos com processos de aquisição, buscando, alinhados com a Anvisa, com a indústria nacional e também verificando dos produtos externos para que nós possamos importar, a aquisição desses respiradores para reforçar a estrutura já existente e a cargo de estados e municípios. Uma vez que seria responsabilidade deles, é uma demanda extra ao Ministério que não tinha a expertise para aquisição de respiradores e de EPI, uma vez que era uma tarefa atribuída a estados e municípios. Estamos apenas reforçando, ajudando os estados e municípios. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, falou sobre as medidas tomadas pelo governo aqui do Brasil com o início da pandemia do coronavírus nos últimos meses e também fez o balanço dos 500 dias de governo. O balanço das medidas dos últimos 100 dias de governo, nós realizamos mais de 1.800 ações para minimizar os danos das famílias brasileiras. Os estados receberam uma enorme quantidade de recursos materiais e financeiros. Esses dados foram já repassados e estão à disposição da imprensa. Eu queria deixar um agradecimento ao Senai e parceiros da iniciativa privada, que por intermédio do projeto Iniciativa e Manutenção, já consertaram 753 dos 2.770 respiradores recebidos e distribuídos a estados e municípios. Eram respiradores que existiam, por falta de utilização estavam indisponíveis, e essa parceria proporcionou a entrega desses respiradores.
Nós já repatriamos mais de 22 mil brasileiros em 80 países, mantendo aquele lema de ninguém fica para trás. Falando agora do nosso estado, o governador Eduardo Leite atualizou as informações dos dados e as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus no nosso estado. Vamos acompanhar. Existem 3 mortes que já foram confirmadas, mas que ainda não foram lançadas no nosso sistema, 2 em Passo Fundo e 1 morte em Porto Alegre, inclusive uma delas de um servidor do Estado, da nossa FASE, a Fundação de Assistência Socioeducacional, que é responsável pelo cumprimento das penas de menores infratores. Nós lamentamos profundamente, evidentemente, todas as mortes, deixamos nosso abraço de pesar às famílias, estamos trabalhando muito para que o Rio Grande do Sul possa evitar o maior número de mortes possível, e por isso precisamos da colaboração de todos, atendendo ao distanciamento na forma como estão estabelecidos os protocolos em cada uma das regiões do estado do Rio Grande do Sul. 59% dos casos já são recuperados, segundo as análises epidemiológicas. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs no estado do Rio Grande do Sul é de 69,8%, o que confirma aquilo que eu já tinha falado nas lives da semana passada, que a gente tem conseguido manter o nível de ocupação das nossas UTIs sempre ao redor de 68% a 72%, o que significa que nós estamos efetivamente observando uma certa estabilidade na disseminação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E destes pacientes internados, 18% é que são suspeitos ou confirmados para coronavírus. Não é 70% de pacientes internados por coronavírus, é 70%, no caso 69,8% de leitos ocupados, de diversas formas. Destes leitos que estão ocupados, destes pacientes que estão em leitos de terapia intensiva, 18% é que são de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, para o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. O distanciamento que entrou na segunda semana com as bandeiras para cada uma das regiões. Essa semana a gente verificou o estado apenas com bandeiras amarelas e laranjas, regiões apenas com bandeira amarela ou bandeira laranja no nosso estado. Nós tivemos 2 mudanças na última alteração das bandeiras de riscos, que são Lajeado, que era bandeira vermelha e que passou a ser bandeira laranja, e Uruguaiana, que era bandeira amarela, passou para uma bandeira laranja. No caso de Uruguaiana, a alteração foi provocada especialmente em função do acréscimo de 4 casos confirmados pelo teste do RT-PCR nos últimos 14 dias. Foram de 2 para 6 casos confirmados pelos exames do RT-PCR. No caso de Lajeado, na região de Lajeado, nós observamos uma melhora no número de casos semanais, ou seja, uma melhora em relação ao número de casos que se observaram nesta semana, em relação à semana anterior, e também a variação do número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTI no município, na verdade, na região de Lajeado, nessa semana. Lembrando, vai ser assim todos os sábados, Fiquem todos atentos. Todos os sábados nós fazemos a rodagem, rodamos o mapa novo, identificando a partir dos dados da semana qual a condição de risco de cada uma das 20 regiões do estado do Rio Grande do Sul, identificando qual é a velocidade da disseminação do coronavírus nessas regiões e qual é a capacidade hospitalar que ela tem. Falando um pouquinho mais, então, sobre o decreto do distanciamento controlado, onde o estado é subdividido em 20 regiões, cada região com uma bandeira de cor diferente ou iguais, então, simbolizando risco de contaminação pela Covid-19. Mas, para que tudo isso fique mais claro, o governo lançou uma série explicando os detalhes do novo decreto. E no episódio que a gente vai ver hoje, a gente vai ver como deve funcionar a rede hoteleira. Hotéis e pousadas podem, sim, operar em todas as bandeiras. Porém, na medida em que o grau do risco de contágio da Covid-19 aumenta, a quantidade de quartos disponíveis deve diminuir. A entrada só é permitida para quem estiver usando a máscara. Na recepção, os cuidados são redobrados, principalmente em relação à higiene e ao distanciamento entre as pessoas.
a equipe já estava e se mantém mais distante do hóspede, né? A gente tem um balcão de atendimento lateral, onde o hóspede vai fazer o preenchimento da sua ficha. Várias questões de higienização, então o uso de álcool para limpeza da máquina de cartão, o cartão de acesso do apartamento também tem que ser higienizado. Neste hotel, no centro de Porto Alegre, as toalhas de banho são colocadas em sacos plásticos. As cortinas dos quartos foram retiradas e a cama permanece apenas com os lençóis. Medidas que ajudam a proteger os clientes. As pessoas naturalmente estão com muita precaução. Então, as empresas que estiverem operando nesse momento, elas vão ter que ter todas as medidas e cuidados necessários, porque senão o cliente não vai voltar. Com a implementação do distanciamento controlado no estado, o setor hoteleiro precisa cumprir uma série de regras para poder operar. No modelo, cada uma das 20 regiões do Rio Grande do Sul recebe uma bandeira que representa o grau de risco causado pela Covid-19. Na bandeira amarela, quando o risco é baixo, hotéis e pousadas podem disponibilizar 60% dos quartos aos clientes. Estabelecimentos que ficam na beira de estradas têm normas próprias, nesse caso, 100% dos quartos disponíveis. Na bandeira laranja, de risco médio, o número de quartos disponíveis cai para 50%. Nas estradas, a regra não muda. Na cor vermelha, quando o risco é alto, hotéis e pousadas só podem ofertar 40% das instalações. Nas rodovias, o percentual é de 75%. Por fim, na preta, que significa risco altíssimo, o setor deve funcionar com no máximo 30% da capacidade. Nas estradas, o percentual é de 75%. Os protocolos de prevenção, como medidas de higienização de ambientes e a disponibilização de equipamentos de proteção, devem ser aplicados em todas as bandeiras. Para ter mais informações sobre as regras nesse e em outros setores econômicos, é só acessar distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Falando agora da nossa região, a prefeita Fátima Adalti fez uma live ontem de atualizações da Covid-19 aqui em Novo Hamburgo. Ela também falou sobre o hospital de campanha e sobre os testes que estão sendo realizados aqui na cidade. Graças a Deus e ao bom trabalho também dos nossos profissionais da saúde, das equipes, nós continuamos tendo, então, apenas 2 óbitos aqui em Novo Hamburgo, as 2 senhoras que faleceram. Infelizmente, porque eu tenho certeza absoluta que elas devem estar fazendo muita falta em suas famílias, né? Nós sabemos disso, somos seres humanos, temos coração, né? Temos empatia, mas não podemos pensar apenas em nós, né? Nós temos que pensar nos outros também. O que a gente não quer para nós, nós não queremos para ninguém. Assim que deveria ser. Então, hoje nós temos em Novo Hamburgo, desde que se começou a testar, nós temos 89 casos confirmados do Covid-19 na cidade. Eu vou chegar lá nos testes, tá bem? Nós temos 89 casos. Destes 89 casos confirmados, nós temos 41 que já estão recuperados, pessoas que já se recuperaram do Covid. Infelizmente, os 2 óbitos que nós falamos antes. Por que nós estamos fazendo o hospital de campanha? Bom, é uma decisão e ela precisa ser feita. No início, quando iniciou a pandemia e os recursos vieram para os municípios, nós até pensamos em fazer um hospital de campanha maior na época, ele era até para 100 leitos. Mas como nós vimos, né, a gente foi também sentindo um pouquinho como é que estava andando, como é que estava acontecendo os números aqui, acompanhando diariamente, e nós resolvemos, então, diminuir para 25 leitos, podendo, se por acaso for muito necessário, ampliar para 50 através de módulos. Mas, a princípio, são 25 leitos com 2 leitos de estabilização para o paciente. Então, vai estar bem equipado com médicos e enfermeiros, porque tem algumas pessoas que dizem para não fazer. Todas essas pessoas que hoje reclamam, certo? Que querem que abram tudo,
que querem que não faça hospital de campanha, que não... São as mesmas pessoas que vão reclamar se nós tivermos um pico de contágio e não tiver leitos para elas, ou para todos. As mesmas pessoas vão reclamar e vão dizer que somos irresponsáveis porque nós não tivemos o plano B para um pico de contágio. Então, como nós estamos entrando, foi uma decisão que precisava ser tomada. Nós tínhamos recurso vindo do governo federal para aplicação no Covid. Temos ainda, porque esses recursos ainda estão chegando e não está se aplicando todo ele no hospital de campanha. O hospital de campanha é 25 leitos que nós temos ali a mais, caso seja necessário. Lembrando que estamos iniciando o inverno e também está começando, todos os anos começa por esta época, uma superlotação das nossas unidades de saúde devido a problemas respiratórios. Então, os 25 leitos podem nos ajudar a atender pessoas com Covid num determinado espaço, que seria no CIT, vou explicar por que a gente mudou para o CIT, mas também nos ajuda a desafogar um pouco no nosso hospital, porque a gente tem muitas pessoas com asma, com bronquite, pessoas com problemas de pneumonia, que vão continuar acontecendo. Este foi só um trechinho da live. Quem quiser acompanhar a live completa, ela está disponível no Facebook, na página do Facebook da prefeita. Agora, de Novo Hamburgo a São Leopoldo, o prefeito Dario Vanazzi também fez uma live de atualizações e esclarecimentos da situação da Covid-19 em São Leopoldo. Só atualizar os dados aqui, né? Esses são os dados aqui ainda de hoje, agora às 7 horas. Não saiu os dados nacionais, mas eu vou atualizar os dados aqui em São Leopoldo, que nós já atualizamos hoje. Nós temos hoje 165 pessoas com positivos que tem aqui na cidade o coronavírus. 120 pacientes nós já recuperamos, estão recuperados, se curaram. 996 testados negativos. Tem um inconclusivo ainda e 39 suspeitos em isolamento. Tem 16 que nós encontramos aqui que são de outras cidades. Nós já testamos aqui na cidade 1.306, fizemos 1.306 exames. É uma cidade que mais faz testes no Rio Grande do Sul. Nós testamos 551 testes para cada 100 mil habitantes. O Brasil recentemente fazia 50 testes para cada 100 mil habitantes. Nós estamos fazendo 551 testes. Então os nossos dados são muito mais próximos da realidade que nós vivemos na cidade. E é por isso que nos possibilita tomar algumas medidas de vez em quando, de flexibilizar algumas coisas. É em função desses dados técnicos, das testagens que nós fizemos, e da evolução e a cura, né? Da evolução da pandemia e também da cura dos pacientes, né? Tu vê que a distância entre os infectados e a cura, ela não é muito longe, é 165 positivos com 120 curados, quer dizer, então nós temos uma eficiência muito grande e por isso que nos permite fazer algum jogo aqui, né? Você tem alguns que não respeitam a lei, bom, eles vão ter que pagar, eles precisam respeitar, não é? Para que a gente tenha alguém que não tem nada a ver porque o cara não quer respeitar a lei e as normas técnicas da Organização Mundial da Saúde e tal, vai infectar alguém que está respeitando, entendeu? Então é uma questão de direito, de responsabilidade, de seriedade com a política pública, que é muito importante. Todo santo dia a gente vê, né, um que desrespeitou a lei morrendo, né, porque desrespeitou a lei, porque foi na manifestação, porque insuflou não sei o quê, quer dizer. Então, claro, tem gente também que não tem nada a ver com isso, que acaba morrendo porque pegou o vírus, enfim, né. Mas nós estamos muito preocupados e nós queremos evitar essa tragédia na cidade de São Leopoldo e cuidando bem, né, dessas coisas que para nós também são importantes. Porque na verdade é o seguinte, a cidade voltou, né, para quem está exigindo abrir academia, está exigindo abrir comércio, quer dizer, a cidade ela volta a ter uma movimentação, mas eu te diria hoje que ela tem 60% da movimentação normal, ela não vai chegar aos 100% ainda porque nós estamos insistindo. Agora vamos reduzir os horários de ônibus, né, para quem não precisa trabalhar, vamos fortalecer os horários de ônibus no pico e quando não é de pico nós vamos reduzir para tentar evitar que a população saia. É isso, é uma situação também de as pessoas assumirem o seu compromisso. Eu não tenho guarda municipal para botar no calcanhar de cada um, ou de cada loja, ou de cada comércio.
A gente faz a parte, né, de pressionar, de botar os decretos, de quando pega fiscalizar, de multar, mas vamos combinar, não é? As pessoas estão exigindo e depois diz que é normal. Não é normal. Tem uma redução enorme de circulação, de movimentação. Só olhar hoje, que não tem as filas dos bancos, como é que era. Nós temos os bares fechados ainda, à noite, né, que é um problemão para eles também, já me ligaram várias vezes. Os restaurantes estão funcionando com a capacidade a metade, porque tem uma série de regras. Então vamos fazer o seguinte, tem sim movimento, mas é 60%, até menos, do que é normal. No nosso segundo bloco, a gente fala mais um pouquinho sobre São Leopoldo e também vamos falar sobre Sapiranga. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo, já deu tempo de lavar a mão, de passar o álcool gel. Sim, eu ainda estou reforçando sobre isso porque é muito importante. Continuamos então falando de Novo Hamburgo, não, de São Leopoldo. O prefeito Arivanazzi visitou as obras do PAC São Miguel, obras importantes para a cidade. O Programa Aceleração de Crescimento do bairro São Miguel foi desenvolvido ainda no ano de 2010 e retomado no ano passado e contempla as obras de pavimentação, infraestrutura e expansão da Avenida Dom João Becker até a Avenida João Correia. Uma obra de mais de 20 milhões de reais. Que a gente tinha, isso aqui ainda é recurso lá do governo Lula, Dilma, depois o Temer manteve o programa, né? É um recurso de 20 milhões que nós recuperamos em 2017. Estava perdido, a gente foi lá, brigou, articulou a bancada federal e recuperamos. E hoje é uma obra que vai fazer uma ligação extraordinária. O único problema que tem essa obra foi que o governo anterior tirou a ponte lá embaixo. Tinha uma ponte na João Correia que ligaria direto a Vicentina e Paim e poderia pegar as avenidas da Baia para ir na BR-16, desafogaria esse trecho aqui da João Correia. E tirou a alça do viaduto ali também, né? Que é quando quem saía do centro da cidade tinha uma alça que ligava nessa avenida e vinha embora. Então tirava todo aquele movimento do centro para ligar esses bairros aqui que vem crescendo muito, né? Então, uma obra importante ali. E por que foi tirado, prefeito? O pessoal, acho que não estava com muita vontade de fazer a obra e foram arrumando desculpa que era a contrapartida muito alta, né? A contrapartida ela é sempre um valor razoável e que a gente vai fazendo de acordo com que ela entra também, né? Agora, as contrapartidas também tem uma forma diferente de tratar. Aqui tem como contrapartida uma creche que nós vamos fazer, tem também o que mais, João, que tem aqui além numa creche, tem uma escola de ensino infantil. Uma escola de ensino infantil, né? Uma creche e todas as redes de água, esgoto e reservatório de água. O reservatório da água nós já estamos fazendo. Lembra que nós lançamos uma obra de 4 milhões aqui, aqui na Vicentina, aqui na Associação de Moradores, semana atrasada?
aquela obra faz parte desse contexto. Então, além dessa avenida, vai ter uma creche para essas crianças dessa região e um reservatório de água que vai terminar também a falta de água e a pressão da água na Vicentina, Paine, aquela grande região que sempre é uma reclamação. Então, é uma obra grande, assim, né? O que falta aqui agora nessa região a Thomas Edison ali, né? Que é um projeto grande que nós temos no governo federal desde 2011, que agora está com o governo do estado, está tudo suspenso, mas é uma obra que tem uma ponte nova e toda aquela avenida. Então, quando tiver esse complexo pronto, essa região aqui toda da cidade de São Leopoldo, na Charlau, e essa região aqui que tu pega lá da 240 até aqui o Parque do Trabalhador, ela vai sofrer uma revolução do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista industrial, sabe? Então é uma cidade que a gente planejou e aos poucos ela vem sendo implantada, embora tenha muita dificuldade, né? Mas o importante é quando tu planeja e executa e busca recursos, a cidade vai andando. Ela não para no tempo e a nossa cidade não parou no tempo, graças a Deus, né? Ao longo da Semana da Enfermagem, que começou dia 12 de maio e vai até amanhã, dia 20 de maio, trabalhadores que atuam no Hospital Centenário de São Leopoldo contarão um pouquinho sobre a experiência e o sentimento da escolha das suas atividades profissionais. Uma forma de dividir conosco quem faz o centenário no seu dia a dia. E as histórias que a gente vai escutar hoje são da Miralda. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Miralda, técnica de enfermagem, trabalho no Hospital Centenário mais ou menos uns 15 anos, 10 anos já aqui na ANEL e é muito bom trabalhar aqui, poder conviver com as crianças, com os bebês e com as mães. Cada dia é diferente, a gente aprende a cada dia, dá um pouquinho de amor e recebe um monte também. E é isso, quero desejar então uma feliz Semana da Enfermagem para todos nós. De São Leopoldo a Sapiranga, a prefeita Corinha Molin se pronunciou então sobre o alinhamento e a flexibilização do decreto municipal de Sapiranga, respeitando, é claro, as regras e as medidas sanitárias e aderindo às novas propostas de atendimento. E dizer a vocês que a nossa administração está, e todos sabem, sobre um decreto estadual, né, que a pandemia ainda não passou, temos que tomar todos os cuidados e temos que nos unir para vencer essa nova situação em nossas vidas. Enfim, hoje, cedo da manhã, a administração se reuniu com as academias para falar até alguns pontos do decreto e agora, na parte da tarde, atendemos os restaurantes também para falar determinados pontos do decreto, para esclarecer dúvidas e juntos acharmos soluções, porque a união faz a força e juntos nós podemos ir muito mais longe. Então, dizer a vocês que, embora seja um momento difícil da vida de cada um de nós, para mim, como prefeita, também é um momento diferente ao longo desses 8 anos que estou como prefeita. Mas não é por isso que a gente vai desanimar. Temos que achar soluções e achar soluções em conjunto. Mas, querida comunidade sapiranguense, faço um apelo para você que está aí do outro lado, me ouvindo. Peço encarecidamente que você faça a sua parte. Use máscara em você, nos seus filhos, nos adultos, os idosos. Lavem bem as mãos com sabão, com água corrente. Usem o álcool gel. Assim, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós vamos fazer dessa pandemia que logo, logo ela suma. Esperança e muita emoção tomaram os corredores do Hospital Municipal. A gente vai conferir agora a história da dona Leni, de 65 anos, que ganhou alta da UTI no dia de ontem, dia 18, após quase 2 meses internada com a Covid-19. Sob aplausos da equipe médica, ela foi recebida com muita alegria pela sua família.
e segue então o seu trabalho de reabilitação enquanto aguarda outra alta muito especial programada para acontecer nos próximos dias, que é a alta do seu marido Álvaro, de 62 anos, que também se recupera da Covid-19 no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Eu queria que todas as pessoas fossem curadas. Eu peço a Deus agradecer todo mundo que me ajudou. Não percam nunca a fé, não percam nunca a esperança. E fazer um agradecimento muito especial a todos os profissionais, aos médicos, aos técnicos e aos enfermeiros, que são anjos de Deus enviados para proteger e cuidar dessas pessoas. E as palmas de hoje, então, são para a dona Eleni e para todos os profissionais da linha de frente da Covid-19 aqui de Novo Hamburgo e também de todo o Brasil, de todo o mundo. A gente também torce para a recuperação rápida do seu Álvaro. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com Estação Hamburgo de hoje e, se possível, fiquem em casa. Até amanhã.